E agora vamos falar de drogas. É a última reportagem da nossa série especial. O assunto é o uso de drogas sintéticas, muito usadas por jovens nas baladas. No Brasil, os jovens podem frequentar casas noturnas e eventos de música a partir dos 18 anos, em ambientes onde somente é liberada a venda de álcool. Mas nem sempre a lei é cumprida. E esta fórmula, música, jovens, bebidas e outras drogas, pode ser perfeita para situações como esta. Neste vídeo, o garoto imobilizado na maca, só de roupa íntima, fala palavras desconexas enquanto é socorrido. No corredor do hospital, continua agitado. País, minha vida, Renata, Clara Pimenta. Neste outro vídeo, compartilhado nas redes sociais, uma jovem do sul do país aparece completamente atordoada. Eu tropei um papel. Ô, Neuza, onde que eu tô? Cala a boca, mulher. Sozinha e sob o efeito de drogas, ficou em uma situação bastante vulnerável. Meu Deus! Meu Deus! Eu tropei um papel. Os vídeos com milhões de visualizações podem ser engraçados para alguns, mas ainda chocam e preocupam principalmente quem tem filhos e netos nesta idade. As drogas sintéticas produzidas em laboratórios despertam a curiosidade e interesse de jovens que muitas vezes se jogam no desconhecido sem a mínima noção dos riscos que correm. Algumas delas são estimulantes do sistema nervoso central, só que elas deixam a pessoa mais ligada, mais agitada, como por exemplo o êxtase. Outras são as drogas sintéticas alucinógenas, como por exemplo o LSD, como por exemplo os compostos da classe dos N-bombs. Então, cada substância ela vai agir, mesmo as sintéticas, elas vão atuar de forma diferente no cérebro. Este inimigo, além de perigoso, é discreto e fácil de esconder. Pode vir numa versão em pó, mas geralmente são comprimidos de cores e formas diversas ou selos aparentemente inofensivos com estampas de figuras e personagens. Apesar do tamanho minúsculo na palma da mão, contém substâncias poderosas, capazes de gerar efeitos diversos por até 12 horas. Ainda segundo o toxicologista, toda semana surge uma nova droga. As drogas sintéticas, elas são hoje facilmente sintetizadas em laboratório, então são facilmente liberadas novas substâncias no mercado. Há 37 anos na polícia e, consequentemente, no combate às drogas, Dr. Gaetano Vergini, delegado-chefe do DEINTER 6, explica que o uso destas substâncias ainda é restrito a um determinado tipo de ambiente. E muitas vezes o usuário não faz ideia das consequências deste consumo. Tanto o LSD como o êxtase, como essas drogas sintéticas, né, elas são mais difíceis a importação. Então, e o preço mais caro. E elas geralmente são mais comercializadas realmente embaladas. Então, por isso, eu acredito que ela não seja tão popular. Geralmente, o uso dessa droga é para diversão. Ele se ilude, né? Ele acredita que vai se divertir. Que, na verdade, ele está, vamos dizer assim, se envenenando, correndo o risco ali de ter um infarto, de ter um problema mais grave, né? E até cometer um crime, porque ele pode estar fora de controle, né? As pessoas às vezes alteram o seu comportamento por causa de uma droga dessa e nem sabia que o comportamento dele podia ser alterado. O DJ e produtor de eventos Rodrigo Salvez trabalha com baladas há 19 anos. Ele conta que outras drogas têm tido um grande fluxo na noite. O lança-perfume, um solvente inalante que tem fabricação proibida no Brasil, mas que é contrabandeado de outros países sul-americanos, e o loló, uma versão ainda mais perigosa, preparada clandestinamente com a mistura de diversas substâncias. Assim, a meu ver, a droga que tem mais, eu vejo com frequência sendo consumida nos eventos e nos bares, é o vulgo loló, né? Que é uma droga aí que a gente tem chamado de o câncer das baladas, o câncer dos eventos, que cada vez mais tem consumido os jovens. Neste clipe do MC Bin Laden, famoso pelo hit Tá Tranquilo, Tá Favorável, o funkeiro fala sobre a droga que provoca alucinações. O vidro do bico verde que te deixa bem loucão. O vidro do bico verde que dá alucinação, que dá alucinação.
Esta fórmula atraente para quem curte baladas pode terminar de forma trágica. A ideia de que diversão está vinculada ao consumo de drogas é um risco mortal. No começo da minha profissão, a gente via as pessoas ir para balada para dançar, para se divertir. Tinha um consumo de bebida? Sim, mas não tanto que nem hoje, que a pessoa vai para, entre aspas, ficar doidão. É importante que os filhos sejam fiscalizados, que eles saibam que os pais estão de olho no comportamento dele. Então ele perceber que o filho mudou o comportamento, que o filho está andando com pessoas, que o filho está alterando a sua alimentação, a sua forma de vestir. Né? Então começa a observar que ele deixou de ser aquele filho que ele sempre foi. Isso é importante que a família tome uma iniciativa para verificar o que está acontecendo. E para falar mais sobre os problemas que essas drogas causam ao organismo, estamos recebendo aqui no estúdio o médico psiquiatra Bruno Reis. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Queria que o senhor começasse falando na prática. O que a ingestão de um comprimido de êxtase, por exemplo, causa no organismo de uma pessoa? Então, bom dia, Vanessa. Bom dia ao nosso espectador. É um prazer estar aqui. A gente viu que essas são as drogas sintéticas, né? E as drogas sintéticas são muito consumidas, embaladas, conforme foi mostrado aí na reportagem. Na prática, uma droga dessa, ela age em torno de 15 minutos até chegar ao cérebro e pode ter uma duração de 2 até a 12 horas. No início, o êxtase ele deixa a pessoa um pouco mais relaxada, um pouco mais sociável, mas depois ela cobra a fatura. Ocorre o aumento da frequência cardíaca, pode ocorrer o aumento da temperatura, e esse aumento da temperatura corpórea ela pode ser fatal. É muito comum você ver na balada as pessoas dançando assim freneticamente, sempre segurando um copo de água ou uma garrafa de água, nem bebida alcoólica eles consomem. É o efeito da droga. É o efeito da droga. Eles estão tomando água numa tentativa de conseguir diminuir a temperatura corpórea. O êxtase ele tem uma curiosidade, né? Ele foi desenvolvido em 1914 como um remédio para emagrecer. Ele não deu certo por conta do potencial risco dele de causar alucinações, de causar delírios. E em pessoas que têm uma propensão genética, e esses delírios serem um pouco mais persistentes e as alucinações também. Em termos assim de viciar ou não, ela tem um potencial menor de vício, de causar dependência. Mas o grande problema da droga é porque ela deturpa a mente da pessoa e por isso ela não consegue ter a noção boa da realidade. Diante disso, ela toma atitudes que não condizem com o que está acontecendo, colocando-se em risco. Então, por exemplo, pode acreditar que consegue parar um carro com um pensamento e fica na frente do carro e eventualmente acaba sendo atropelado. E qual a diferença entre o êxtase, que é isso que a gente está falando, e o selo, o ácido, né? Que a gente viu ali na reportagem, que vem até com figuras. Isso. É um papel mesmo, né, Isso. doutor? Esse é o LSD. O LSD é o ácido lisérgico e ele é muito mais forte do que o êxtase. Eles pegam esses selinhos, eles pingam literalmente uma gotinha, apenas uma gota, e eles entregam para a pessoa e durante a balada, enfim, onde ela estiver, eles colocam embaixo da língua e ela dissolve. Ele demora um pouquinho mais para chegar ao sistema nervoso central, em torno de 30 minutos, só que o efeito dele é mais devastador. Por quê? Quando ele chega ao sistema nervoso central, ele começa a confundir a realidade. Então, por exemplo, as sensações ficam completamente distorcidas. Então, você é capaz de sentir na pele, por exemplo, um cheiro. Ou então você é capaz de ver um sabor. Você consegue confundir todas as funções da nossa psique, todos os nossos sentidos. E o senhor que é especialista em dependentes químicos, né, doutor? A procura vem muito de adolescentes já? Vem, geralmente é assim, é a família que traz, né? Geralmente é a família que observa alguma mudança de comportamento. No tocante às drogas sintéticas, não é tão comum porque elas não têm um potencial de tornar dependente tão grande. Só para elucidar, uma boa definição do que é dependência é assim, que as pessoas elas usam drogas, não é para se sentir mal, né? Elas usam para tentar buscar alguma coisa para se sentir bem. O que acontece? Usam tanto que acabam se tornando dependentes porque, ao invés de usarem para se sentir bem, agora é necessário utilizarem para não mais se sentirem mal. Essa é a melhor definição que a gente pode ter da dependência.
A procura, sim, nos nossos serviços, ou em geral, é muito baixa por conta dessas drogas sintéticas. Primeiro, elas não são de fácil acesso a toda a população, são drogas mais elitizadas e mais utilizadas assim, em eventos sociais ou em baladas ou casas de show, mas não procuram muitos especialistas. As outras drogas, sim, são muito mais procuradas por conta do potencial maior de dependência. E tem como tomar um cuidado com a parte psicológica do adolescente, por exemplo, que muitas vezes acaba dizendo sim a essa droga por vergonha de dizer não, né? Todos os amigos estão usando, às vezes estão em vans, indo para outra cidade em shows e acaba usando porque todos estão usando. Tem alguma preparação que dê para a família fazer nessa parte, para a pessoa não ter que dizer sim para não ir contra a sociedade? Sim, correto. Essa é a chamada pressão social, né? Todo adolescente ele quer ser aceito e ele quer ser aceito no seu meio. Geralmente sempre tem alguém que mais tímido, que tem mais dificuldade social. E esse é mais propício a usar? Não? Esse perfil? Não tenho dados científicos, mas provavelmente sim. Na mais prática, tímido, né? Na prática, sim. Tanto tem a vergonha de dizer não, quanto precisa da droga para se sentir bem na balada. Sim. O que é essencial? Hoje é essencial ter o diálogo. Então a família hoje tem que estar preparada para dialogar e conseguir conversar com o filho. Por que isso? Porque as políticas públicas de drogas hoje mostraram que, mesmo com todo investimento, não tem funcionado tão bem. Se você for, a gente teve um levantamento de 2011 feito na Escola Paulista de Medicina que viu com universitários e perguntaram para eles por que vocês usam droga. Então a grande maioria achou que era por pressão social e mesmo sabendo que as drogas fazem mal. E alarmante 70% disseram que eu fui utilizar a droga para experimentar, eu tenho curiosidade. E aí que tá, às vezes por uma propensão genética ou algum outro tipo de situação, ele acaba ficando refém daquela droga. Isso acontece muito. Então a dica que a gente dá para as famílias é conseguir dialogar, manter o diálogo aberto com os filhos, prepará-los, explicar para eles que, olha, a droga ela é muito perigosa, não são em todas as pessoas, né, que causam esses efeitos devastadores, mas aquela pessoa pode ser a sorteada, pode ser a bola da vez. Sim, porque tem organismos que não toleram nada, né? Que um simples selo que coloque na boca já pode virar... Sim, elas podem funcionar como gatilho para doenças psiquiátricas muito mais sérias, como a esquizofrenia, como o transtorno bipolar. No nosso dia a dia no consultório é muito comum jovens de 17, 18 anos que fumaram maconha 2, 3 vezes na vida e ela funcionou como um gatilho para abrir um quadro, por exemplo, de uma psicose, ter alucinações, delírios, e aí requer um tratamento prolongado, provavelmente para o resto da vida, e infelizmente a pessoa não volta ao patamar que ela era antes de desenvolver essa doença. E quando a família percebe que precisa pedir ajuda, doutor, não só quanto a essas drogas sintéticas, quanto a qualquer outra, alcoolismo, tabagismo, enfim? O grande problema é o seguinte, que a pessoa que é a usuária da droga ou do álcool, enfim, sendo ela lícita ou ilícita, ela perde um pouco do raciocínio crítico e do juízo. Por quê? Ela, mesmo às vezes querendo parar de usar, ela não consegue, ela tem uma alteração formal da vontade. Ou seja, eu quero parar, mas eu não consigo. Ao não conseguir, ela desenvolve mecanismos no seu diálogo, no conversar com as pessoas, que ela se engana e tenta enganar, às vezes até grosseiramente, as pessoas. Então é muito comum a gente tratar de um alcoólico ou um alcoólatra, que ele chega no consultório com um hálito etílico intenso e fala para você, não, hoje eu não bebi. E aparentemente ele não percebe que ele está fazendo aquilo. Isso vale para todas as outras drogas. A orientação que a gente dá para a família é sempre essa. Antes de entrar nas idades de risco, orientar, conversar abertamente, falar sobre os efeitos maléficos que tem a droga e ao perceber alguma coisa, por exemplo, alterações de comportamento, ele vai ter alterações na vida social, provavelmente na escola vai começar a faltar, as notas não vão começar a ser as mesmas, pode notar alguma companhia ou outra que seja um pouco diferente daquela que já está acostumado, se ficar um pouco mais irritado, um pouco mais ansioso, dificuldade para dormir ou ter dificuldade de acordar. Esses são alguns sinais, alguns alertas importantes para os familiares observarem. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas suas orientações, obrigada pela sua presença aqui no VTV da gente. Estou à disposição, obrigado, muito sucesso no programa. Obrigada, um bom dia para o senhor.